Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vocês. Como vocês estão nesse dia? Estão guardando a mente, guardando o coração, guardando a alma, depositando ele nas mãos de Deus? Como é que está a vida de vocês durante esse período? A verdade é que quando a gente vem para poder trazer algo para o coração de vocês, com certeza isso já falou aos nossos corações. E eu tenho sido abençoada desde segunda-feira com o André, que trouxe o coração dele angustiado, em empatia aos amigos, a situação que ele tinha acabado de ouvir numa reunião de trabalho, né, onde eles estão trabalhando home office, mas com muitos percalços, e ele pôde trazer para o nosso coração que Jesus estava no barco. Ouvi o Leandro falando sobre confiança, a Ana trazendo algo sobre soberania, e ouvi o meu irmão falando ontem sobre a gente guardar o coração. E tudo isso tem sido muito abençoador na minha vida. Mas para mim, que tem que trazer algo para o coração de vocês, eu oro e falo a Deus, Deus, fala comigo nesse momento onde eu estou pensando em tantas coisas. E nesse momento onde eu estava pensando em tantas coisas, eu li um anúncio em inglês que dizia: Who are you? Quem é você? What do you want? O que você quer? E where are you going? Onde você vai? E falou assim: escreva no papel. E aí eu realmente peguei um papel, uma caneta, e eu comecei a escrever de maneira ordinária. E o ordinário que eu tô falando aqui é de maneira comum, é o adjetivo, uma forma simples, corriqueira, comum. Não o ordinário que a gente fala sobre algumas pessoas, que podem ser ordinárias, sobre um produto ordinário que é ou que a gente usa para uma coisa ruim. O ordinário aqui é a palavra que eu estou usando como comum. De maneira comum, eu comecei a escrever essas respostas e eu posso falar para você, dar um exemplo sobre mim mesmo. De maneira ordinária, eu responderia assim: eu me chamo Luciene Silva Nogueira, eu tenho 47 anos, não parece. Eu sou filha de Silas Silva e Rosângela Maria dos Santos Silva. Eu sou casada com André dos Santos Nogueira, sou mãe de tal, eu sou... E aí por diante, eu sou professora, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é uma resposta ordinária para quem eu sou. E o quem eu sou, ele é muito além de respostas ordinárias, porque às vezes algumas pessoas podem responder isso de uma maneira bem ruim. Porque talvez elas não conheçam seus objetivos, talvez elas não tenham identificado suas habilidades, talvez elas não percebam nenhum valor em ser filha de A ou B ou C, nenhum valor em ser casado com A, B ou C, nenhum valor em ter filhos assim assado. Eles não conseguem enxergar tudo isso de uma maneira comum, e mais comum, boa. E o Espírito Santo falou ao meu coração: e se você passasse a responder isso, a essas perguntas? Quem é você? Onde você vai? Né? O que você quer? De uma maneira extraordinária. Irmãos, o extraordinário só é possível enxergar quando nós estamos em Deus. São só as verdades de Deus que prevalecem nos nossos corações quando nós nos atentamos a elas. E eu parei de escrever de maneira ordinária e passei a orar e dizer: Deus, que eu possa responder segundo a tua verdade sobre mim a essas perguntas. E é isso que eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar com você quem nós somos, o que nós queremos e para onde nós vamos, de acordo com aquilo que Deus colocou na sua palavra para nós. E eu queria começar, e todas as referências, tá, irmãos? Eu coloquei os textos na descrição. Eu vou, para ir mais rápido, só falar referência. Nós somos obra de Deus. Gênesis 1:27 diz que nós somos feitura sua, que nós somos obra da sua criação. Nós somos amados por Deus. 1 João 4:10 diz que nós somos amados, nós somos especiais. Deus nos amou de uma maneira absoluta. Salmo 139:14 diz que eu fui criado de uma maneira especial. Nós somos também conhecidos por Deus. Deus sabe quem nós somos. Deus nos conhece. Salmo 139:1-3 fala isso. Nós somos únicos. Efésios 2:10 diz isso. Tem mais coisa que nós somos em Deus. Nós somos salvos.
Efésios 2:8 diz isso. Nós somos filhos. Romanos 8:16. Nós somos seus amigos. João 15:15 fala isso. E nós somos protegidos por Deus. E em meio a tantas situações, lembrar que tudo isso foi feito de uma maneira extraordinária através do Filho Jesus, quando estendeu os braços na cruz do Calvário, trouxe para nós uma nova realidade de quem somos. Isso faz toda a diferença na minha vida, irmãos. Saber quem eu sou de maneira extraordinária em Deus, tira o comum, tira o ordinário, tira o foco daquilo que pode trazer para mim, às vezes, um peso ruim. Porque talvez a gente não seja feliz olhando para esse aspecto ordinário das nossas vidas. E ontem, enquanto o meu irmão, pastor Silas Silva Filho, falava para guardar os sentimentos, para orar, para ler a palavra, eu pensava sobre isso. E eu pensava como nós podemos enxergar tudo isso que está acontecendo de maneira ordinária também, essas lutas, essas dores, os achatamentos salariais, as situações de morte de pessoas conhecidas perto de você, que você tem a notícia que já morreram por conta do vírus. E eu pensei que responder a essas perguntas de maneira extraordinária sobre a ótica de Deus era o que eu precisava fazer nessa hora. Eu precisava enxergar o quanto Deus era meu amigo e o quanto eu estou protegido, porque Ele guarda as nossas vidas, e o quanto, quando eu deposito meu coração nas mãos dEle, eu estou guardado nele, escondido nele. E toda essa situação, quando nós pensamos em tudo que ouvimos, num Deus que está conosco no barco, num Deus em quem nós podemos confiar, num Deus que é soberano sobre todas essas coisas e num Deus que guarda o nosso coração e o nosso sentimento, traz sentido. Traz sentido. O extraordinário é real para mim. O extraordinário deve ser real para você, meu irmão. E aí eu vou partir para a segunda resposta, que eu podia responder de maneira ordinária, mas eu também preferi olhar aquilo que Deus tem para mim. É o que você quer. E eu fiquei pensando assim, eu posso responder assim, eu quero, que são respostas ordinárias, ok? Eu quero ser feliz, eu quero a cura para esse vírus terrível, eu quero que a quarentena passe logo. Isso são perguntas e são respostas boas da gente dar. Mas o extraordinário acontece quando nós lembramos do que nós ouvimos no acampamento. Quando nós lembramos de orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, o teu governo sobre a minha vida, no meio do meu querer. Que ainda que não seja o que eu quero, que ainda que não seja o que espero, eu sei que tu, Deus, tens o melhor para mim. Porque eu posso confiar na tua soberania, porque eu posso me lembrar que no meio da angústia o Senhor está comigo no barco, e porque eu posso depositar o meu coração, a minha alma, a minha mente na tua mão. E aí a minha oração passa a ser, seja feita a tua vontade. E as minhas orações passam a ter um sentido não de um Deus que responde à minha vontade, mas um Deus que estabelece o seu governo, um Deus que usa toda a situação para que o nome dele seja santificado, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Irmãos, Deus nos convida a sair do ordinário, do comum. Ele nos convida a embarcar numa viagem de fé nas suas verdades, naquilo que a palavra de Deus estabeleceu para o meu coração. E só assim, guardando essa palavra, guardando essa verdade, o meu coração vai estar guardado em Deus. Porque o que Deus diz sobre mim é absoluto. O que Deus diz sobre mim, ninguém, nada pode tirar. É como a palavra de Deus fala, você é meu filho. E você está debaixo do meu amor. E esse amor vai com você até o fim. E isso é extraordinário. E Jeremias 29 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar para vocês esperança e um futuro. Irmãos, Deus tem interesse na nossa alegria. Não é porque a gente está passando por isso
e por essa situação que Deus não se importa. Pelo contrário, Ele se importa com tudo o que acontece conosco. Você pode ter medo de morrer. Mas o que é a morte para aquele que é o Filho de Deus? O que é a morte para aquele que está escondido em Cristo, que tem a sua alma redimida e lavada no sangue de Jesus, que já foi justificado e santificado pela presença de Deus? Irmãos, a nossa mente renovada faz a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que é extraordinário. Nós não podemos esquecer que Deus tem planos de bem. Nós não podemos esquecer que Ele sabe. Tem uma canção que fala comigo, que é uma canção que Deus colocou no meu coração, que fala: Ele sabe o que é melhor para mim. Confiarei. Deus tem planos de bem. Deus tem planos de paz. E por último, que era a resposta do Where are you going? Para onde você vai? Eu podia responder: para lugar nenhum. É uma visão ordinária. Eu estou de quarentena, eu estou em casa, não vou para lugar nenhum, vou ficar em casa. E essa resposta, viu, irmão, acho que eu confesso que Deus ia se agradar dessa resposta, porque é para você ficar em casa. Entendeu? É para você pensar em você e pensar nos outros. Mas essa é uma resposta ordinária. Eu podia responder para onde eu vou. Eu ia viajar agora no final de abril, começo de maio. Mas nós fazemos planos, mas nem sempre o que nós planejamos dá certo, não é mesmo? E o meu pai gostava muito de um texto bíblico que virou uma canção, que está em Provérbios 16:1, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Irmãos, a resposta certa para os nossos planos está nas mãos de Deus. E eu volto a dizer, como já ouvimos inúmeras vezes, confie no Senhor. Ele está com a gente no barco, Ele é soberano, Ele está guardando o nosso coração. Na verdade, nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, nós somos cidadãos dos céus. Nós não podemos ter uma visão da vida, uma visão ordinária e comum. Nós precisamos abrir mão desta visão e colocar para dentro dos nossos corações aquilo que o Espírito Santo quer comunicar nas nossas vidas. A palavra de Deus diz: porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. 1 Crônicas 29:15. Irmãos, Deus é o Deus da esperança. Sem Ele não tem esperança. Eu e você temos um destino certo, nós sabemos para onde nós vamos, e eu quis compartilhar isso com vocês, porque o cenário que nós vivemos é de muita tristeza, é de muita dor e de muita angústia, e são as verdades de Deus que vão nos sustentar. E eu vou dizer mais uma coisa para você sobre a alma. Tem um filósofo que eu gosto chamado Albert Camus. Esse filósofo ele era um cara do absurdo, ele era um cara que era anarquista. Mas ele era um cara apaixonado por futebol. Em 1958, ele morreu em 1960, ele esteve no Brasil para ver futebol e tal. E quando ele era jovenzinho, a peste, a tuberculose, matou muitas pessoas onde ele vivia, na França. E diante desse cenário, ele escreve uma frase muito interessante que diz o seguinte, e eu vou explicar por quê. O pior da peste não é a sua capacidade de matar os corpos, mas sim a capacidade de desnudar as almas. Esse espetáculo geralmente é horroroso. E ele teve tuberculose, e por causa da tuberculose, que não o matou, ele nunca mais pôde jogar futebol, que era a grande paixão da vida dele. A peste está aí. Mas qual é o desnudar da sua alma em meio a essa situação? Sua alma é um cenário, é um espetáculo horroroso? Ou a sua alma é um espetáculo que manifesta o extraordinário de Deus? A minha e a sua alma, guardadas em Deus como foi ministrada ontem, com todas as verdades que foram ministradas, elas serão um espetáculo do extraordinário de Deus, não do ordinário, irmãos. Deus nos chamou para viver uma vida comum. Deus nos chamou para glorificar o seu nome na terra, para sermos agentes de salvação, de vida, de graça, para ser gente que manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, para estarmos nas nossas casas como um reduto da presença de Deus, onde existe comunhão, vida e graça, não onde existe um espetáculo dantesco e horroroso do ordinário. Então eu convido vocês
meus irmãos, a orarmos por isso, a termos a consciência do extraordinário de Deus, a, em vez do abatimento, enchermos o nosso coração das suas verdades, porque nós temos um Deus Pai e um Deus a quem podemos chamar de amigos. E por último, eu queria que você, na sua casa, lesse Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 18, que nós somos angustiados, perplexos, mas não desanimados. Não confunda empatia com angústia. Eu estou sentindo a dor do outro, e se você não sente a dor do outro, meu irmão, tem alguma coisa muito horrorosa com a sua alma. É um espetáculo dantesco. E você pode se sentir desamparado, mas abatido não, destruído, mas nós trazemos em nós as marcas de Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste nos nossos corpos. E assim, por amor de Jesus, nós somos entregues à morte, mas essa morte, ela opera em nós vida. Deus nos chamou para viver o extraordinário, a vida de Deus nos chamou para sermos agentes do seu reino, para confiar nele e guardar os nossos corações nele. E eu desejo que essa seja a verdade da sua vida, da minha vida, que nós podemos lembrar que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, como diz Filipenses 4:13. Deus abençoe as suas vidas, meus irmãos. Guardem as suas mentes, encham elas de coisas boas, não de besteiras, encham elas do extraordinário de Deus. Um beijo a todos vocês, Deus abençoe.